Até que ponto, na opinião de vocês, dá pra ter uma conversa respeitosa com esses caras que têm esse tipo de ideia, cara? Então vamos lá, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu acho muito importante que ela seja respeitosa. Eu fiz um vídeo sobre isso. Isso depende de quem é o cara. Não. Ó, na minha a ciência opinião... não fala sobre isso. Não. Tá, fala o que você vai Sabe porque, falar. na minha Fala o que você vai opinião, falar. eu conversaria com o Olavo de Carvalho, cara. Tá. Porque Isso também foi tentado comigo e ele inventou qualquer bobagem Mas só pra me vamos xingar lá. e não rolar. o que eu quero dizer, Mas eu é porque você conversaria sabe com que... qualquer pessoa. Eu acho que tem uma questão importante nisso que você tá falando. É assim, ó. Você conversaria porque você tá tentando entender o que aquela pessoa tá querendo dizer. É verdade. Eu conversaria com Isso uma até pessoa... é um dado. Você poderia pegar acadêmicos que gostariam, que inclusive devem ter entrevistado para conseguir pegar Sim. dados da onde que a coisa vem. Então, Isso por é exemplo, importante. quando um terraplanista vem aqui, você quer entender como ele pensa. Isso é uma coisa. Então, isso é um modelo de programa. Você tá aqui, você tá sentado aí, você tá tentando tirar informações desse cara para tentar entender porque ele é terraplanista. É verdade. Esse é o primeiro passo da história. O segundo é, eu tenho evidências da evolução e eu vou sentar numa mesa com um criacionista. E aí isso tem um outro contexto. Mas aí pensa que eu não tô propondo um debate. Não, então, mas isso vira um debate. Ou Existe uma grande possibilidade de virar um debate. debate. E aí o debate, e aí de novo, nada do que eu tô te falando do Instituto Minha Bunda de Pesquisa. Tá bom. É de ciências sociais discutindo isso, é que debates nesse modelo, eu não tô falando debates de ideias, eu não tô falando aquela conversa que a gente teve sobre a internet, eu tô falando debate. É o Lula contra o Bolsonaro debatendo. Um não vai convencer o outro nunca. Isso tem efeito zero, tanto de convencimento de um pro outro, quanto de convencimento de quem tá assistindo. Tanto que você pode ver qualquer debate, Pirula 11 horas na Inteligência Limitada conversando sobre evolução. Quem é do grupo da evolução falou, mano, o Pirula arrasou na noite. E o outro grupo, puta que pariu, o Eberlin destruiu o Pirula e caralho, tá. Ou seja, aquelas 11 horas de conteúdo produzido em cima daquilo tem zero efeito real na discussão de ideias. Nenhuma ideia nova vai surgir naquele lugar. Até porque foi uma zona. E a segunda coisa tem zero poder de convencimento de que tal ideia A... Não, tal ideia A funciona e tal ideia B funciona. É que eu tinha visto artigos, talvez sejam mais antigos, mas eu tinha visto artigos de que há sim métodos de convencimento em debates e que esses métodos podem ser eficientes, desde que eles sejam... e aí eu não sei exatamente qual é o modelo do debate que se coloca, mas que seja uma resposta de argumentação direta. Então, mas sabe qual que é o problema do modelo? É o seguinte, eu falo para você... Eu falo para você assim, ó, a Terra... modelo a Terra é quadrada. Essa afirmação, num debate, ela tem o mesmo poder pro cérebro de quem tá assistindo de falar que a Terra é redonda. Porque a gente não está apresentando evidência nenhuma, porque a gente não está apresentando artigo nenhum, porque a gente não está apresentando experimento nenhum, porque a gente não está apresentando nada. Então, eu não estou questionando se é bom a gente escutar as pessoas, eu estou falando que eu sentar com um criacionista para conversar é algo que para mim tem efeito zero, é algo que para ele tem efeito zero e é algo que para quem está assistindo tem efeito zero. A gente está procurando apenas corroborar as nossas histórias. Mas imagina é a seguinte situação. Você foi tomar um café numa padaria. E tava lá o Marcos. Tava o Marcos Eberlin lá. Tá. Dá pra vocês sentarem um do lado do outro, conversar sobre esse assunto sem um ser um grande babaca com o outro, não dá? É possível. Então, e vocês estão ali trocando ideia. É possível. É só isso que eu tô falando. Isso é possível. Por quê? Em primeiro lugar, porque pode acontecer da gente discordar nisso e concordar em outras coisas. É uma possibilidade. Claro. Então, sei lá, eu vou dar um exemplo bem idiota, tá? A gente discorda sobre evolução, mas nós dois somos corintianos. Suave, vamos conversar sobre outras coisas. Dá pra gente ter uma conversa respeitosa na padaria com outra pessoa discutindo ideias. Só que a hora que eu venho no Flow fazer um debate, eu não tô batendo um papo numa padaria sobre esse assunto. Eu tô tentando convencer quem tá assistindo daquele posicionamento que eu tenho. Então, eu acho que são situações diferentes. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu aqui.
eu discordo do Pirula em um monte de coisas. Tipo zoológico. Tipo zoológico, que é um exemplo do que aconteceu aqui. A gente consegue ter uma relação civilizada, a gente já viajou junto, a gente é amigo e a gente trabalhamos juntos todas as quintas-feiras, temos projetos juntos para agora, para o futuro, e a gente discorda em um monte de coisa. Então, é possível? É. Fale por você, cara. Agora que eu soube o negócio do zoológico, esquece. Repensam dois elementos. Dois elementos. Acabou, não tem acabou. mais três. Mas eu acho que nesse ambiente, isso é pouco efetivo. Porque daí deixa de ser eu batendo um papo com você pra falar que o Corinthians é melhor que o Flamengo e passa a ser eu tentando destruir você pra provar que quem tá assistindo eu entendo essa estrutura que você tá falando. Faz sentido pra caralho. Nunca... eu tomo cuidado pra não deixar isso acontecer aqui no Flow, justamente porque eu sei que vira um teatro, vira um circo. Isso. Agora, por exemplo, já conversei aqui, tava o Sérgio e o Rodrigo. O Rodrigo você deve saber quem é também. Claro, sei. E, cara, a gente tava conversando sobre as coisas e o Rodrigo dava os pontos de vista dele. E é isso, o que você acha, Sérgio? Não, é que pra mim é assim, assado. Então, o que aconteceu foi, apresentando aqui, a gente tava conversando, sabe? Não virou um debate. E é isso que eu tô dizendo, é possível. Possível. O que eu quero dizer com isso? Que assim, não tô dizendo que é o caso. Tá. Mas assim, você não precisa fazer um vídeo, por exemplo, sendo um babaca com o Marcos. Eu acho que eu entendi o seu ponto. E o ponto é mais ou menos o seguinte. Tem pessoas que vão acreditar em determinadas coisas, genuinamente. E essas pessoas estão acreditando porque foram as informações que lhe foram passadas. Às vezes os caras realmente acreditam naquilo, irmão. Não, acreditam. Eu não duvido que o Marcos acredita naquilo, eu não estou duvidando de crença, mas eu estou falando assim, às vezes aquela pessoa só não foi apresentada aos argumentos da coisa. Então, por exemplo, a pessoa que chega e fala assim, mas vocês ficam falando aí que o macaco pulou do galho e virou uma pessoa. A pessoa... Não, se isso acontecer, a gente não acredita em evolução. Exato. Se isso acontecer, eu não vou mais aceitar a evolução. Só um exemplo. Um aluno uma vez falou pra mim assim, eu só acredito em evolução o dia que o chimpanzé der a luz a um bebê. Eu falei, se isso acontecer, eu olho pra 12 e falo, desculpa qualquer coisa, velho. Porque não é assim. É o oposto. É o oposto. Exatamente. Então, quer dizer, essa pessoa, ela ouviu argumentos ruins, errados, e ela tem uma ideia caricatural da evolução, né? E ela não sabe como que a evolução funciona ou o que foi dito. Aquela questão da definição de evolução que você tinha falado lá no Vilela, lá, entendeu? Não, é a diferença de frequência de alelos de uma geração para outra e acabou. É isso que é evolução. Eu discordo disso, evolução. Acabou. Tá bom, então escreve um paper. Entendeu? É a mesma coisa que eu chegar e falar assim, olha, eu discordo que, sei lá, isso daqui é um fone de ouvido, isso aqui é um headset, isso aqui é qualquer outra, sabe, tipo, isso aqui é uma chiforínfola. Por quê? Porque eu quero. Não, que bela merda que você quer, entendeu? Não é assim que a coisa funciona. Você tem definições. Então, às vezes, a pessoa, ela ouviu errado, ela aprendeu errado e ela tem uma convicção baseada em coisas erradas. Sim. Se você chegar com 14 pedras na mão em cima daquela pessoa vai fazer o quê? Ela só vai reforçar os próprios pensamentos e ainda vai falar, tá vendo? Não só esses caras estão errados, como ainda são grossos. É essa que é a ideia, que eu acho que é isso que o Igor tá querendo falar. Beleza. Então, qual é o nosso poder de convencimento contra pessoas, não é contra, a favor, no caso, né, de pessoas que estejam defendendo um discurso porque elas entenderam errado as coisas e porque falta informação para elas. De novo, a gente não precisa ter opinião sobre isso. Então, tem trabalhos que mostram que para você convencer o maior número de pessoas do que você quiser, você precisa ter todos os tipos de estratégia. Então, você precisa ter a pessoa que vai lá e vai pra guerra, que vai nominar as pessoas, que vai falar, não, o Igor tá errado, esse argumento que ele deu é errado, isso, blá, blá, blá. E você tem pessoas que vão ser mais conciliadoras e que vão fazer uma abordagem diferente. Tem gente que gosta de ir pra porrada, tem gente que não. O que a gente fez, por exemplo? Eu poderia... E aqui a gente só tá citando o Eberlin porque o Eberlin veio aqui, porque ele é uma pessoa influente nesse meio quando a gente tá falando de design inteligente. Design inteligente. Essa é a grande questão. Não tô nem questionando o design inteligente em si, não é esse o ponto. Mas, por exemplo, qual que foi a nossa estratégia no 3 Elementos para falar disso? Fazer brincadeira.
Então a gente inventou o design gambiarra, a gente fica falando que, na verdade, o design, nem a evolução tá certo, nem o design inteligente tá certo. Nós somos grandes gambiarras que andamos aí cheio de defeitos. Por quê? Porque o nosso designer era perigoso, era preguiçoso, porque o estagiário que foi contratado fez o serviço pela metade, e a gente faz chacota disso. Esse é o método que a gente escolheu. Se ele vai atingir mais pessoas, menos pessoas, qual que é o impacto que tem, eu não tenho controle sobre isso. Mas tem gente que tem que estar ali só explicando evolução sem ir para essa briga. Tem artigo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez. Né? Para variar, o Takata me ajudou com a revisão. Mas você tem... Essas estratégias, elas alcançam objetivos diferentes. Ainda que tudo tenha uma convergência ali. Uma pessoa que fala de uma maneira mais explicativa e sem tocar em pontos que possam, sabe, tipo, aparar pelas arestas, essa pessoa vai ter um público maior e vai ter uma aceitação maior das pessoas. Porém, a eficiência como é que se fala? Da mensagem que foi passada, ela passa a ser relativa, porque a pessoa que ouve, ela, como não entende as contradições do próprio pensamento, ela vai falar, legal, é o mesmo exemplo que eu dei lá no negócio da vacina. A pessoa entende, eu entendi, a vacina funciona assim, assado, legal, muito da hora. Não vou tomar. E aí, bora vacinar? Não. Tipo, a pessoa não entendeu a pegada do negócio. Por outro lado, uma pessoa que seja mais pé na porta, e aí você pode colocar todas as técnicas, fazendo galhofa, fazendo react, ou fazendo um discurso agressivo, etc e tal, não importa. Uma pessoa que faça dessa maneira, ela consegue, por exemplo, reforçar, e isso não vale só para ciência, né? Isso aqui eu estou falando, vale para qualquer coisa, né? Vale para opinião política, para religião, para tudo. Ela consegue reforçar o espírito de grupo daquelas pessoas que já pensam. Quando ela consegue angariar mais pessoas, e ela vai angariar mais pessoas, porque afinal de contas ela está explicando. Ela está explicando, só que ela está explicando com uma demarcação muito mais digamos assim, rígida. Né? A partir do momento que ela está explicando, ela consegue convencer mais pessoas, e essas pessoas que são convencidas, elas pulam no barco. Entendeu? Esse que é o pensamento. Sim. Então, você acaba tendo um grupo mais forte que entende melhor o que você está falando, porque você gerou um espírito de grupo também com relação a isso. Não é só doutrinar, não é uma doutrinação, é isso que eu estou falando. Porém, você gera as outras pessoas que não estão ali, naquele que não ouviriam esse discurso, ficam refratárias a você por causa disso. Porque como você cutucou muito rápido, né? Então é aquela coisa, você chega perto do gato devagarzinho, você consegue pegar o gato, carregar, passar a mão, não sei o quê. Você chega de qualquer jeito no gato, pode ser o gato mais manso do mundo, ele vai sair correndo. Então é um jeito de você agir, que você vai reforçar que eles pensam como você, mas você vai repelir. Então, beleza, você tem esses dois métodos, digamos assim, um método de comer pelas beiradas, que na verdade você nunca vai comer tudo, né? Não vai comer pela beirada, não vai fazer não sei o quê, e eventualmente até o teu discurso pode ser mal interpretado ou alguma coisa assim, porém ele vai chegar numa quantidade absurda de pessoas. Então aí estrategista R, né? Tipo, o importante é ter o máximo de filho possível, se vai sobreviver 1%, não importa. Mas o outro é garantir que esses filhos vão se manter, mas você limita a quantidade de gente que você vai alcançar.